Fala, profissional contábil! Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia e sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI aqui no nosso canal. Na aula de hoje, eu quero mostrar para você como que a função Distinct Count pode ajudar você, profissional contábil, a fazer análise de notas fiscais, análise de itens de notas fiscais e por aí vai. Então, fica com a gente até o final, que essa aula está muito bacana. Mas desde já, peço que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com mais profissionais contábeis. Nos ajude aí a propagar essa grande comunidade de profissionais contábeis mais produtivos com o uso do Power BI, com o uso do Excel, entre outras ferramentas. Agora, vamos à aula. Bem, pessoal, aqui eu já tenho importada aqui para o Power BI uma tabela de notas fiscais, onde eu tenho as informações básicas de notas fiscais, como o número da nota, a data e por aí vai. Aqui eu também tenho informações dos itens da nota. Eu tenho aqui, por exemplo, o código do produto, a descrição do produto, entre outras informações importantes sobre o produto também. Ou seja, uma tabela de notas fiscais bem completa, né? E aí, pessoal, vamos imaginar que eu queira primeiro saber a quantidade de linhas que eu tenho nessa tabela. Muito simples fazer uma medida que faça esse cálculo para mim. Por exemplo, eu posso vir aqui, em ferramentas da tabela, nova medida, e aí eu posso criar essa medida que vai fazer esse cálculo para mim. Ele vai abrir aqui para mim a barra de fórmula, e eu posso dar um nome, deixa eu aumentar um pouquinho para que vocês possam visualizar. E eu posso dar o nome dessa medida, por exemplo, de total linhas. Total linhas. Beleza? E vai ser igual, vou dar aqui um Shift Enter para indentar a função, e vou acionar a função chamada Count Rows, que faz justamente a contagem de linhas. Tá? Então, Count Rows, e aí simplesmente eu coloco o nome da tabela itens nota. Itens mercadoria. Coloco aqui item mercadoria, fecha a função Count Rows, dou Enter, e aí pronto, ele fez a função aqui para mim. Para eu saber que deu certo, vou fechar aqui. Vou fechar aqui a minha medida. Vou voltar aqui para a página de relatório. Aí aqui na página de relatório, eu vou colocar aqui um cartão, por exemplo. Vou colocar aqui um visual de cartão. Vou colocar aqui em qualquer lugar. Vou aumentar aqui um pouquinho. E vou puxar lá a nossa medida que está aqui no meio da nossa tabela aqui, total linhas, tá? Peguei aqui total linhas, joguei para dentro do meu cartão e ele vai dar para mim, um total de 44 mil notas. Deixa eu tirar essa unidade de formatação aqui. Vou vir aqui na formatação, vou mudar aqui no rótulo de dados do cartão, exibir unidades como nenhum. Ele colocar aqui o valor certinho para mim. Então eu tenho 43.601 linhas na minha tabela. Como que eu posso saber se isso é de fato verdade? Eu posso vir aqui na nossa tabela e aqui embaixo ele me dá essas informações. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visualização de vocês. Aqui embaixo, tá vendo? Tabela itens mercadoria tem no total de 43.601 linhas. Tá certinho as informações aqui, beleza? Então eu sei que deu certo a minha função. Mas não é isso que nós queremos, né? O que acontece, pessoal? Eu tenho aqui, por exemplo, vezes que a nota vai se repetir na minha tabela. Isso acontece por quê? Porque eu tenho vários itens para uma mesma tabela. Por exemplo, aqui, Aqui eu tenho essa nota aqui, Então, 668, tá? Eu tenho aqui ela várias vezes, ela repetidas vezes aqui na minha tabela, tá? Isso acontece porque nessa mesma nota eu tenho vários itens. Por exemplo, aqui eu tenho esse multifuncional, pilha, né? Tudo faz parte da mesma nota. Então, por isso que ela se repete na minha tabela. E eu quero saber, de fato, a quantidade de notas distintas mesmo, né? Quantas notas eu emiti ou que eu adquiri, né, durante determinado período. Então, para isso, nós vamos utilizar uma outra função para fazer esse cálculo para a gente. Então, eu vou vir aqui, ferramentas de medida. Eu posso vir aqui em ferramentas de medida mesmo, tá? E pedir para criar uma nova medida, tá? E vou criar aqui uma nova medida. Eu vou dar o nome agora de total notas. Total notas. Que vai ser igual. Aí sim, eu vou acionar a função Distinct Count, que vai contar a quantidade de itens distintos que ele encontra numa tabela. Então, vou colocar aqui, Distinct Count. Que é essa segunda aqui. Vou dar um Tab. E eu quero que ele conte a quantidade distinta que ele encontra na coluna, para ver que agora ele não traz só a tabela, né? Ele traz todas as colunas da tabela. Então, eu vou colocar aqui, que se eu não me engano é número nota, né? Número, tá com um acento,
número nota, né? Que é a quantidade que eu quero contar os itens distintos. Fiz isso, fecho a minha função distinct count, dou Enter e ele vai criar a função para mim, beleza? Então ele criou a medida aqui para mim, né? Agora eu vou vir no relatório novamente. Vou criar um novo cartão aqui, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para criar um novo cartão aqui do lado. Deixa eu ver se foi. Deu, agora sim. Vou colocar ele aqui do ladinho e vou puxar a minha medida agora. Ó. Vou tirar aqui a minha medida total linhas desse segundo cartão e vou jogar agora o total notas para dentro do meu cartão. Agora ele me deu um total de 20.673. Como que eu sei que é a quantidade total de notas que eu tenho emitidas? Muito simples, vou voltar aqui na nossa tabela, vou clicar aqui na coluna número nota, tá? E aqui, ó, repare aqui embaixo que ele traz, vou dar um zoom aqui, além da quantidade total de linhas que eu tenho na tabela, ele me traz também, ó, o total de valores distintos, que nesse caso bate certinho, ó, 20.673 itens distintos. Então essa foi a quantidade de notas que eu emiti durante esse período. Então é muito importante, pessoal, que a gente veja a diferença, né? A gente tome muito cuidado quando for criar uma medida, né, para de fato saber se a gente está fazendo certo. A gente está verificando a quantidade de valores. Se a gente quer verificar de fato a quantidade de valores distintos, eu uso uma função. Se eu quero contar a quantidade de linhas, eu vou usar uma outra função, por exemplo. Tá? Isso no contexto de filtro vai ficar imperceptível, né? Porque quando eu for, por exemplo, se eu quisesse criar uma tabela com o número de cada nota fiscais, ele já ia trazer como valor distinto. Então é muito importante que a gente tenha cuidado quando a gente for criar uma medida. Agora, vamos supor, por exemplo, que eu queira saber o total de itens, né? O total de itens. Então eu quero saber o quê? A quantidade de itens distintos que eu tenho na coluna código do produto. Então se eu clicar aqui, ó, na coluna código do produto, a gente vai perceber que aqui embaixo, deixa eu descer aqui, aqui embaixo ele vai trazer um total, ó, de 3.007 valores distintos. Vamos criar uma medida para fazer isso, para ver se de fato ele vai trazer esse valor. Então vamos lá. Vou vir aqui no nosso relatório. Aqui no relatório eu posso vir aqui na guia modelagem, mas antes eu já vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nesse cartão aqui e colocar um novo cartão aqui embaixo. Tá? Colocar um novo cartão aqui. Vou arrancar fora o número de notas. E vou lá criar a nossa nova medida aqui. Ó. Vou clicar em modelagem. Nova medida. E agora, essa nova medida, eu vou dar o nome de total itens. E vai ser igual, Shift Enter, distinct count, tab. E agora eu quero, ó, código do produto. Código produto, que vai estar aqui. Vou dar um tab, fecho a minha função distinct count, dou Enter. E agora que ele criou para mim, vou fechar. E vou arrastar aqui, ó, total itens para dentro do meu cartão. E ele vai encontrar, ó, exatamente 3.007 produtos, que foi aquele valor que nós encontramos lá. Então, dessa maneira, eu consigo fazer uma análise muito mais criteriosa aí de notas fiscais, de itens e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.